Dia 245, Lucas capítulo 8 ao capítulo 11. No capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador, ilustrando como a palavra de Deus é semeada em corações humanos e como diferentes tipos de solo representam diferentes respostas à mensagem. Jesus ensina sobre a importância de compartilhar a luz da fé e não escondê-la, comparando a uma lâmpada que deve ser colocada em um lugar visível. Quando alguém informa Jesus que sua mãe e seus irmãos estão esperando do lado de fora para vê-lo, ele responde que sua verdadeira família são aqueles que ouvem e fazem a vontade de Deus. Jesus e seus discípulos atravessam o mar da Galileia em um barco. Uma tempestade violenta se levanta, mas Jesus repreende o vento e a tempestade, demonstrando seu controle sobre a natureza. Jesus encontra um homem possesso por muitos demônios em Gadara. Ele liberta o homem que quer segui-lo, mas Jesus o envia de volta para casa como testemunha de sua misericórdia. Uma mulher que sofria de hemorragia crônica toca a orla das vestes de Jesus e é curada imediatamente. Jesus elogia sua fé. Jairo, um dos líderes da sinagoga, pede a Jesus para curar sua filha que está à beira da morte. No caminho, eles recebem a notícia de que a menina já está morta, mas Jesus a ressuscita. No capítulo 9, Jesus chama os 12 apóstolos e lhes dá autoridade para pregar o reino de Deus e curar enfermos. Ele os envia para proclamar o evangelho e lhes instrui a não levar muitos pertences. Jesus alimenta uma multidão de cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles acreditam que ele seja, e Pedro responde: Tu és o Cristo de Deus. Jesus então lhes adverte sobre seu futuro sofrimento, morte e ressurreição. Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma montanha, onde ele é transfigurado diante deles, sua face brilhando como o sol, e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Uma voz do céu declara Jesus como seu filho amado. Jesus cura um menino possuído por um espírito maligno depois que os discípulos não conseguem expulsá-lo. Jesus então repreende a falta de fé deles. Jesus mais uma vez anuncia sua iminente morte e ressurreição aos discípulos, que têm dificuldade em compreender o significado disso. Jesus ensina que aqueles que não se opõem a ele estão do seu lado, enfatizando a importância de sua missão. No capítulo 10, Jesus escolhe 70 discípulos e os envia adiante para as cidades e lugares que ele pretendia visitar. Ele instrui os discípulos a proclamar a paz e a curar os enfermos. Ele os alerta sobre os desafios que encontrarão, mas lhe diz para não se preocuparem, pois Deus cuidará deles. O mestre da lei pergunta a Jesus como herdar a vida eterna. Jesus responde com a parábola do bom samaritano, que envia a importância de amar o próximo e mostra misericórdia, independentemente da sua origem étnica ou religião. Jesus visita a casa de 2 irmãs, Marta e Maria. Marta está ocupada servindo, enquanto Maria se senta aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Jesus então elogia Maria por escolher a melhor parte. Os 70 discípulos retornam a Jesus cheios de alegria, relatando como realizaram curas e expulsaram demônios em seu nome. Jesus exulta em espírito e agradece a Deus por revelar suas verdades aos pequeninos. No capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, e ele lhes dá um modelo de oração conhecido como Pai Nosso. Ele enfatiza a importância da perseverança na oração. Jesus conta uma parábola sobre um homem que pede pão a um amigo à meia-noite. Mesmo relutante no início, o amigo finalmente concede o pedido devido à persistência. Isso ilustra a importância de buscar a Deus com confiança e constância. Jesus expulsa um demônio mudo e as multidões ficam maravilhadas com seu poder. No entanto, alguns fariseus acusam Jesus de expulsar demônios por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios, e Jesus refuta essa acusação. Jesus ensina sobre a importância de manter o coração e a mente limpos. Ele compara um espírito maligno que sai de uma pessoa a um espírito maligno que retorna com 7 outros, tornando o estado da pessoa pior do que antes. Jesus menciona o sinal de Jonas, referindo-se à sua própria morte e ressurreição. Ele destaca a importância de permitir que a luz interior ilumine a vida das pessoas em vez de viverem em trevas espirituais. Jesus critica os fariseus e os doutores da lei por sua hipocrisia e falta de compreensão espiritual. Isso leva a um conflito crescente entre ele e os líderes religiosos. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares, que Deus te abençoe e até a próxima.